Olá, estamos aqui hoje para o podcast da PJF, o Lado F, que é um podcast que dá a visão 360 do farmacêutico, conta as suas histórias, as suas vivências, e hoje temos connosco a Madalena Plácido, que é uma jovem farmacêutica, nasceu em 92, em 2015 terminou o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas na FFUL e esteve sempre envolvida em atividades de voluntariado, certo? Certo. E associativas. Na AFFUL, no Gabinete de Informação e Promoção para a Saúde, e também atividades de voluntariado com crianças carenciadas e sem abrigo. A Madalena é Outcomes Research Manager na Promptly Health e aquilo que a Madalena tem de mais particular é que, segundo nós apuramos, é a única farmacêutica que está à frente de uma associação de doentes. A Migra Portugal é uma associação que representa doentes com enxaqueca e cefaleias e se calhar começava já por aí, Madalena, por perguntar-te... és a única farmacêutica jovem à frente de uma associação de doentes e comparativamente com outros líderes és muito jovem. Achas que a tua formação enquanto profissional de saúde, enquanto farmacêutica e como jovem, achas que isso teve um impacto muito significativo na tua decisão de criar a Migra Portugal? Olá, Cristina. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui e falarmos um pouco. De facto, acho que sim, tanto ser jovem e especialmente a formação que tenho como farmacêutica, acho que contribuíram muito para esta decisão de fundar a Migra Portugal. Nasceu aqui de uma necessidade que sentimos e também em conversa com outras pessoas. Portanto, aqui contextualizando, eu tenho enxaqueca desde os 10 anos e, portanto, é algo com que tenho lutado aqui toda a minha vida e tenho também crescido e aprendido bastante com isso. E em conjunto com outros doentes, sentíamos esta necessidade de poder ter uma associação de doentes que pudesse dar mais apoio, dar mais informação aos doentes com enxaqueca e cefaleias e também representá-los, porque é muito importante. E acho que sim, porque o facto de ter uma formação mais na área da saúde deixa-me mais à vontade para compreender um bocadinho mais tanto a doença como também a terapêutica, tudo o que está envolvido na gestão de uma doença e também acho que o dinamismo, a experiência de associativismo que tive para trás, que acho que foi muito importante, acabou por dar esta dinâmica, esta vontade para conseguir criar uma associação. Excelente. E a associação foi criada muito recentemente, foi em 2019, num dia muito especial, certo, Madalena? Sim, ela foi criada em 2019 no Dia do Cérebro, dia 22 de julho, e foi lançada no Dia Europeu da Ação da Enxaqueca, que é 12 de setembro. Foi aqui uma jornada para conseguirmos lançar a associação, é sempre um desafio, que a parte mais burocrática da coisa acaba por ser... E qual foi o principal? Foi a parte burocrática, o principal desafio na fase inicial? Sim, acho que o principal desafio foi esse, porque nós queríamos muito, mas éramos doentes que não nos conhecíamos, tínhamos alguns deles em comum, conhecemos através de plataformas digitais e, portanto, é sempre muito mais difícil o arrancar com uma coisa nova, não tendo um grupo sólido, acaba por ser mais difícil e, portanto, eu acho que o desafio foi enfrentar tantas partes burocráticas e dificuldades à criação da própria associação. Depois, quando finalmente conseguimos ultrapassar essa parte, também confesso que tivemos muita ajuda aqui, tanto a Sociedade Portuguesa de Cefaleias, como até de outras associações de doentes, que nos permitiu começar a perceber como é que as coisas funcionam e começar a ter uma nova dinâmica com um plano de atividades, começar a criar coisas novas. E eu acho que essa parte de criar coisas novas, já trazendo um bocadinho a experiência do associativismo e a dinâmica toda a equipa, foi bastante mais fácil. O problema foi mesmo conseguir ultrapassar a parte da criação em si, dos estatutos, agora ultimamente queremos mudar para a IPSS, todas estas partes mais burocráticas também saem um bocadinho mais fora daquilo que é o nosso know-how, claro. Que é muito mais virado para a área da saúde. É muito mais fácil, e especialmente eu sinto que
com a minha formação, é muito mais fácil pensar em atividades, como é que podemos apoiar os doentes, o que é que precisamos de fazer, o que é que Algo mais prático, precisam, não é? Algo mais exatamente. concreto. Pegar nas coisas e ir para a frente, isso é muito mais fácil. Então essa parte, o facto de teres tido experiências de voluntariado e associativas, essa parte do fazer acontecer as iniciativas, achas que isso foi o que teve mais peso na tua experiência passada? Sim, isso sem dúvida, porque eu acho que o associativismo é uma ótima escola para qualquer pessoa e para qualquer situação, porque põe-nos muito mais cedo à prova e ensina-nos a fazer as coisas, a criar coisas novas. E eu acho que aqui foi fundamental, porque nós criámos a associação do zero, não tínhamos nenhuma referência para dar continuidade, tivemos de criar nós próprios essa referência e por isso tudo aquilo que aprendi para trás em termos de associativismo e de voluntariado, de fazer acontecer atividades com muito pouco orçamento, acabou por ser essencial, claro que Claro, claro que sim, imagino. E a vossa equipa é toda ela, acredito, muito dinâmica e que se tenha juntado toda com um objetivo muito concreto, não é? De fazer acontecer algo que vocês se revêem acima de tudo enquanto doentes e pessoas que vivem com enxaqueca. É precisamente o facto de a enxaqueca ter uma maior prevalência em pessoas com idade ativa. Com base na tua experiência até agora, quem é que procura mais associações de doentes e em particular a Migra Portugal? Eu acho que ainda existe um bocadinho, e aqui se calhar muito influenciado pelo contexto da enxaqueca, que acaba por uma grande parte dos doentes ainda não é aceito como uma doença. E de facto é uma das mensagens que nós tentamos passar mais, é que é uma doença neurológica, é necessário, embora não de um ponto de vista negativo, claro, mas é necessário ter uma atitude de necessidade de tratamento, de acompanhamento médico, de encarar de frente e de tentar minimizar o impacto da doença. Infelizmente ainda há muitas pessoas que tentam esconder, que tentam fugir do assunto e não encarar como uma doença, embora tenha imenso impacto. Continuamos a ver muito a questão de a minha mãe já tinha, portanto eu também tenho, é uma coisa natural. Não é bem uma coisa natural, quando se tem 10 dias de crise por mês, não é uma coisa natural. As pessoas já aceitam esse impacto porque também viram, como tem uma componente genética também, acaba por, já viram os pais a ter, já se habituaram àquele registro. E portanto também existe uma certa resistência em procurar a associação de doentes a esse nível. As pessoas que mais nos chegam são pessoas que já estão numa situação muito mais... não queria usar a palavra desesperada, mas acaba por ser muito mais impactante, que não conseguem resolver, que precisam de apoio, que têm dúvidas, que não conseguem encontrar soluções ou não conseguem encontrar apoio médico. Portanto, são mais essas as pessoas que nos chegam. Nós gostávamos muito de conseguir também mudar um bocadinho essa mentalidade, porque uma associação de doentes tem de ser para todos os doentes e em diversas fases, e pessoas com diversos impactos da doença beneficiam sempre de informação, de conseguir gerir melhor a doença, e portanto seria importante conseguir chegar a mais pessoas nesse sentido. Sim, então diria que aqui a falta de informação sobre a doença, não só para as pessoas com doença, mas também para as pessoas que as rodeiam, não é? Que não entendem e podem não perceber muito bem os meandros daquilo que é viver com enxaqueca, que é de facto uma doença e não é apenas uma dor de cabeça, não é? Sim, que a importância que tem esta vertente de disease awareness que vocês também fazem e que partilham nas vossas redes sociais e que vão fazendo ações de formação, não propriamente só dirigidas a profissionais de saúde ou pessoas com doença. Sim, também. temos feito para vários públicos. Já fizemos aqui algumas coisas em conjunto com a Ordem para farmacêuticos. Vou passar a publicidade, está agora a haver um curso de enxaquecas e cefaleias, que é bom que os farmacêuticos façam, porque acho que é interessante para conseguirem compreender um bocadinho este impacto, e foi feito em conjunto com a Migra, dá ali uma perspectiva
um bocadinho diferente do que é a doença vivida na primeira pessoa. E temos aqui a ordem a receber-nos exato. hoje, portanto, acho que não podia deixar de dizer. Mas não só para profissionais de saúde, que tentamos ter esse contacto e também fazer essa consciencialização, porque mesmo dentro dos profissionais de saúde, às vezes a consciencialização que existe sobre a doença ou a discriminação, não queria dizer bem isto, mas aqui a desvalorização que existe da doença ainda é alguma, mas também para os próprios doentes, porque é mesmo importante que as pessoas conheçam melhor, consigam esclarecer as suas dúvidas, porque na realidade são os doentes que lidam com a doença todos os dias, são eles que conseguem gerir melhor ou pior a doença, por muito que, claro que é importante ter a melhor medicação possível, conseguir controlar através da medicação, mas a enxaqueca cefaleia tem uma grande componente de gestão de fatores desencadeantes, de gestão da medicação aguda, e portanto há mesmo uma grande parte que é necessário o doente aprender e conhecer melhor. E eu acho que às vezes há muita coisa que nós especialmente enquanto farmacêuticos, já damos por adquirida essa informação, mas a verdade é que a literacia em saúde em Portugal ainda é bastante baixa, e é necessário conseguir fazer chegar esta informação aos doentes. Sim, nós temos um papel próximo das pessoas, portanto temos no fundo essa função, essa missão de atuar na literacia em saúde. Exato. E também acredito que na área das enxaquecas e cefaleias a informação está sempre a ser atualizada, portanto nós temos que nos atualizar e aquilo que aprendemos pode não ser aquilo que é o state of the art da informação. Devido ao teu papel na Migra Portugal, enquanto presidente, tens tido uma maior exposição mediática e na comunicação social. Como é que tem sido essa experiência e como é que te preparas? Desafiante, tem sido desafiante, obviamente. Era uma coisa que não estava minimamente habituada, que não tive nenhuma preparação, nenhuma formação para isso. Mas basicamente, na primeira entrevista que fui de televisão, estava com a doutora Raquel e ela disse-me assim, ok, pensa assim em 3 tópicos que sejam importantes dizeres e concentra-te nisso. E é a técnica que eu tenho usado até agora, é selecionar sempre ali 2 ou 3 tópicos da mensagem-chave que queremos dizer e depois focar sempre muito nisso, estar sempre com muita atenção, porque apercebi-me do quão a voar passa aquele tempo e se nós não estamos mesmo com atenção naquilo na mensagem que precisamos de passar e que queremos dizer, a verdade é que as conversas fluem para o outro lado e depois acabamos não conseguir passar a nossa mensagem. Por isso, ter assim 2 ou 3 tópicos mesmo no topo da cabeça para conseguir responder às perguntas. Sim. Mas o resto é um bocadinho improviso, confesso. Porque é uma oportunidade única, não só de falar sobre a Migra Portugal, mas também de falar sobre a doença, sobre o impacto da doença. Portanto, é um momento de disease awareness que tu tens esse papel e que é tão importante. Sim, é mesmo um momento importante para nós, para conseguirmos passar essas tais mensagens. Tanto de informar, de disease awareness, como também de conseguir no fundo mostrar a alguns doentes que têm aqui um sítio onde conseguem ir buscar mais informação e apoio, porque a verdade é que muitos dos doentes não nos conhecem e é importante este passo de divulgação para que os doentes possam saber onde ir buscar mais informação, onde procurar apoio, também para sensibilizar. É uma das nossas grandes lutas, é essa parte de disease awareness, porque a enxaqueca e as cefaleias continuam a ser associadas a só uma dor de cabeça e precisamos mudar um bocadinho essa mentalidade e mostrar aquilo que é uma doença um bocadinho invisível, por isso é muito difícil de conseguir passar essa informação e portanto mostrar um bocadinho o que é esse impacto e também representar os doentes também é isso, é trazer para a ordem do dia aquilo que são temas que façam diferença e que impactem a vida dos doentes. E se alguém quiser saber mais ou contactar-vos, como pode fazer e em que meios, em que plataformas digitais? Então, pode contactar a Migra no nosso site, que é migraportugal.pt. Temos redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, portanto é basicamente só colocar no Google Migra Portugal e contactarem-nos.
E agora, falando mais aqui da questão da componente e da comparação desta ação que as associações de doentes têm e o impacto que têm a nível de um país e a nível de decisões, por exemplo, quando nos comparamos com outros países que já têm associações de doentes com grande peso, como é que achas que nós, Portugal, nos posicionamos e para onde é que vamos? Estamos a caminhar nessa direção? O que é que achas? Sim, eu acho que felizmente estamos a caminhar nessa direção e acho que é importante. Infelizmente, se calhar o envolvimento das associações de doentes, tanto a nível de decisões políticas como de todo o percurso do medicamento, poderia ser maior. Em alguns países já começa a ser e já se vêem bons exemplos a nível europeu, também a nível, por exemplo, a Inglaterra tem uma grande tradição de associativismo nesta área de associações de doentes que já têm um peso muito grande também a nível de apoio aos doentes no terreno. Eu acho que cada vez mais nós vemos uma profissionalização das associações de doentes que é necessária para conseguir prestar esse apoio com qualidade, com profissionais a integrar a associação que possam prestar esse apoio. Já vemos esse caminho a acontecer e já existem algumas associações que caminham a passos largos para isso. Mas, de facto, a própria cultura do país... noto, por exemplo, a Inglaterra tem uma muito maior cultura em termos de associativismo e de vontade de estar na associação de doentes. Era um bocadinho que eu estava a falar no início, de que em Portugal ainda existe às vezes alguma resistência da pessoa, como não se quer assumir como doente, que não tem de ser um rótulo, não tem de ser... não tem de ser um sair do armário ou qualquer coisa do género. Simplesmente é aceitar procurar ajuda quando a pessoa precisa dela. E eu acho que em Portugal ainda não... as pessoas ainda não têm tanto esta referência das associações de doentes. E acho que era importante. E acho que os vários profissionais de saúde também devem estar despertos para isso, para que possam encaminhar aqui um bocadinho os doentes a procurar também esta solução. Por mais que, e aqui seja médico, farmacêutico, enfermeiro, qualquer profissional de saúde, por mais informação que consiga prestar, por mais apoio, medicação adequada, tudo isso pode fazer uma ótima gestão da patologia, mas há uma coisa que não é possível substituir, que é a necessidade de empatia, de partilha entre doentes, que é importante para as pessoas não se sentirem sozinhas, é importante para aprenderem a gerir no dia-a-dia. E portanto, é muito delas, não é? Exato. Isso acho que tem mesmo de ser um papel feito pelas associações doentes, e esperemos ver em Portugal cada vez mais associações a serem envolvidas, porque acho que já se começa a perceber que tem de se valorizar aqui a voz do doente, no sentido de tudo o que são decisões que envolvem o doente. A pessoa que é visada, as pessoas que são visadas, o grupo que é visado tem de ser incluído nessa decisão, tem de ser incluído em todo o processo, e nós temos uma indústria de saúde inteira a trabalhar para o doente, mas que muitas vezes esquece de envolver o doente, e portanto eu acho que a esse nível é um caminho que temos de fazer, que já estamos a começar, e que fico muito feliz de fazer parte dele e de incentivar cada vez mais a que aconteça. Muito bom. E tocaste aí precisamente num ponto que eu acho que é muito importante, que é ouvir o doente, e quem tem de tomar decisões políticas, quem tem como missão tomar decisões na área da saúde. Então, ouvir o doente é para quem nós estamos a trabalhar, poder ter a certeza que estamos a trabalhar na direção certa, e portanto aqui este papel de representação que associações de doentes como a Abriga Portugal têm, de uma representação que ajuda a orientar melhores decisões políticas, melhores decisões na área da saúde, é fundamental, e é louvável o trabalho que vocês têm feito também na área das enxaquecas e das cefaleias.
E já agora, falando um bocadinho aqui do teu percurso profissional, aqui enquanto Outcomes Research Manager, realizaste algumas formações também neste sentido e tens tido bastante experiência já, portanto, nesta área, tem sido a área profissional à qual tens dedicado. Qual é aqui a diferença que o farmacêutico faz enquanto Outcomes Research Manager nesta área tão específica e relacionada com dados, com informação em saúde? Qual é a diferença de um farmacêutico? Sim, eu tenho-me dedicado a esta área desde que saí da faculdade. É uma área que eu gosto muito, e acho que a visão do farmacêutico é muito interessante, porque aqueles chavões que nós usamos enquanto farmacêuticos, mas continua a ser verdade, que temos uma grande abrangência, conhecemos bastante aquilo que é o ciclo do medicamento, e quando queremos olhar para real world evidence e querer tirar conclusões, eu acho que esta abrangência de conhecimento é muito importante. Claro que é necessário formação adicional além daquilo que nós aprendemos no curso, claro que sim, porque como todas as áreas, quando nos queremos especializar numa área, acaba por ser necessário apostarmos nessa vertente de formação. Mas de facto também esse background que o farmacêutico tem, acho que nos ajuda a dar um maior significado àquilo que vemos nos resultados, nos resultados em saúde, nos dados, e a conseguir compreender o que é que poderão significar, não é? Dar aqui um significado e uma consequência a isso, porque todo o objetivo de termos real world evidence é efetivamente depois conseguir que isso se repercuta em alguma coisa positiva, dar um maior valor, e agora já se fala muito em value-based healthcare, portanto, conseguir que direcionar os sistemas de saúde para aquilo que vai trazer maior valor ao doente. E uma das áreas que eu gosto muito é efetivamente os Patient Reported Outcomes, porque eu acho que é aqui um bocadinho juntar os meus dois mundos, e dar voz ao doente através mesmo de uma metodologia científica, validada, conseguir através deste real world evidence ir buscar aquilo que é o impacto real que existe para o doente e a voz do doente, para que consigamos ajustar todo o sistema de saúde em função de trazer mais valor para o doente, e também tornar mais eficiente, obviamente, o sistema de saúde. Portanto, de certa maneira, a tua atividade profissional e esta vertente associativa estão muito ligadas cruzam-se muito, com os teus gostos, e agora ligando um bocadinho com outro dos teus gostos, que é criar projetos novos e estares envolvido, seres uma pessoa muito proativa. Aqui a empresa na qual colaboras é uma startup, então o facto de ser uma empresa desta natureza, com um projeto inovador, que vem trazer aqui algo novo e diferenciador também, está relacionado com esta tua motivação de fazer crescer projetos. Sim, acho em saúde. Esta mudança para a Promptly obrigou-me a sair fora da caixa. A Promptly é uma startup tecnológica que tem aqui uma solução digital que permite a monitorização remota do doente, permite a recolha e a análise de real world evidence, permite a implementação de value-based healthcare, e portanto eu acho que o facto de ser aqui uma startup tecnológica fez-me claramente sair fora do meu ambiente, mas a verdade é que é mesmo isso que eu gosto, não é? De criar coisas novas, e acho que efetivamente esta fase de startup, que se caracteriza muito por estar sempre em constante crescimento, em constante inovação, sempre a procurar novos desafios, novas soluções, é aquilo que me faz levantar da cama, sem dúvida. É bom termos essa motivação, não é? Em várias vertentes, vertente profissional, vertente pessoal, termos essa motivação, e neste caso fazes essa conjugação. E falando aqui desta conjugação, portanto já nos disseste que és doente desde os 10 anos, és uma pessoa que vive com enxaqueca desde os 10 anos, e portanto como é que é gerir a tua vida profissional, a tua vida pessoal, esta vida associativa? Qual é o maior desafio, ou dos maiores desafios? O maior desafio, sem dúvida, é tempo. É tempo, pois. É tempo, claro que sim.
Mas também, como estás a dizer, desde os 10 anos que tenho enxaqueca, já passei por fases em que cheguei a ter mais de 15 dias de crises por mês e fiz o meu curso assim, portanto, também já estou habituada aqui a um certo desafio de conseguir concretizar as coisas, nem sempre com o tempo que gostaria. E às vezes só com metade do tempo. Mas sem dúvida que é esse o grande desafio. Mas quem corre por gosto não cansa, não é? Não, eu acho que as coisas se conjugam. Acho que definindo prioridades e tentando gerir as coisas e com gosto por aquilo que se faz, acho que as coisas acabam por se gerir e se encaixar. Mas sim, sem dúvida que é esse o desafio, conseguir chegar a todo lado. E conhecendo, percebe-se a motivação e aqui todo o orgulho naquilo que estás a criar, aquilo que te move, que realmente sentes que o trabalho tem valido a pena, portanto... Sim, sem dúvida. Isso é muito positivo quando estamos a construir projetos, e ainda por cima projetos que envolvem outras pessoas, portanto outras pessoas com doença, que envolvem uma criação de uma associação, tudo isso, e portanto é bom sentir esta energia de alguém que está motivado. Sim, isso sem dúvida, que acho que por mais esforço que seja necessário, no final consigo sentir mesmo isso, que compensa. E agora, porque nós conhecemos um bocadinho mais do outro lado da Madalena, temos aqui umas perguntas e gostávamos de saber uma pessoa que te inspire. Há muitas pessoas que me inspiram. Eu acho que se não fosse isso, não tinha chegado aqui. Acho que há muitas pessoas que me inspiram, que me motivam, mas se calhar lembrava-me assim de duas. Uma delas é a minha mãe, que é farmacêutica, que me motivou de certa forma, não influenciou, mas que me inspirou a vir para este curso de Ciências Farmacêuticas. Certamente te apoia muito. Sim, que me apoia muito e também que acho que me mostrou pelo exemplo esta vertente da preocupação pelas outras pessoas. E eu acho que isso, sem dúvida, foi uma coisa que me inspirou muito e que fez toda a diferença na minha personalidade hoje em dia. A outra pessoa é a doutora Raquel Gil Gouveia, que é uma das neurologistas especialistas em cefaleias da Sociedade Portuguesa de Cefaleias, e que foi uma das pessoas que me motivou muito a criar a Migra e que me inspirou muito pela dedicação que tem aos doentes, a conseguir ultrapassar ali as dificuldades e de certa forma dar esta força para conseguirmos criar a associação. Muito bem, muito inspirador também, Madalena. E agora, um hobby teu? Viajar, sem dúvida. Sem dúvida. Agora em pausa. Mas é uma das coisas que mais gosto de fazer, sim. E então, e a cadeira do mix? Aquela que era a tua favorita? A cadeira... Eu acho que a cadeira de projeto, nas opções, em 2 dos semestres a opção que eu escolhi foi projeto. E é uma cadeira que me permitiu iniciar-me aqui um bocadinho à investigação, perceber aquilo que gosto, dar estes primeiros passos em termos de investigação e foi sem dúvida aquilo que me fez depois ter a certeza que queria outcomes research e começar a traçar um percurso mais nesta área. Uhum. E qual é o livro e o filme que mais gostas? O livro e o filme... Então, o livro eu diria Se Isto é um Homem, de Primo Levi, e filme O Milagre de Anne Sullivan. São, tanto um como o outro, são histórias e exemplos de superação e também um bocadinho um filme e um livro que me inspiram. Ok. E então, como inspiração, um momento mais marcante para ti até agora da associação? Houveram mesmo muitos momentos marcantes, apesar de, na realidade da associação, ter 2 anos de existência, já houveram aqui muitos momentos. Mas eu acho que aqueles que são mais marcantes são normalmente os testemunhos de doentes, receber mensagens de doentes a dizer-nos que uma coisa que nós achávamos fizemos com o maior gosto, mas não tinha assim tanta importância. Demos uma informação, esclarecemos uma dúvida
fizemos uma atividade em que tentámos trazer informação sobre alguma coisa e dizerem-nos que isso fez mesmo a diferença. E eu acho que esses são sempre momentos que nos marcam muito, porque também nos lembram o porquê de estarmos a fazer isto e o porquê de continuarmos em frente. Quando as coisas fazem sentido, não é? E um sonho para o futuro? Um sonho. Muitos, não é? Estou envolvida em vários projetos. Acho que tenho muitos sonhos em cada um dos projetos. Tenho vários sonhos. Um deles só. Um deles. Agora assim, próximo sonho e desafio, fazer doutoramento. Acho que é assim um sonho. A nível mais global, mais abstrato, há sempre uma frase que eu tento lembrar muito. Eu fui escoteira em pequena e é assim uma frase, não vou conseguir parafrasear, mas uma frase de Baden-Powell que diz que deixa o mundo um pouco melhor do que aquilo que tu encontraste. E eu acho que é um bocadinho o meu sonho, é conseguir deixar o mundo um bocadinho melhor do que eu encontrei. Uau, Madalena! Pronto, e então acho que já conhecemos um bocadinho, já começámos a perceber um bocadinho do lado F da Madalena, mas é isso mesmo, o que é que o lado F é aquilo que nos move, que nos realiza, que é diferente em nós. Qual é o teu lado F? O meu lado F, acho que aquilo que me move e que me motiva é conseguir realmente fazer a diferença na vida de algumas pessoas, apoiar, ajudar pessoas quando precisam, e eu acho que foi muito isso que me motivou a criar a associação, por sentir que havia essa necessidade. Por isso eu acho que sim, é conseguir ajudar. Obrigada, Madalena, muito obrigada, e espero que gostem de conhecer o lado F e a Madalena. Obrigada.